Olá, eu sou a professora Marisol. Eu espero que vocês estejam muito bem, que estejam se cuidando. Hoje nós vamos começar a nossa jornada de estudos sobre a química. Então vamos lá. Para começar a estudar alguma coisa, a gente precisa saber o que é. É impossível você estudar algo sem saber o que é. Na verdade, tentar descobrir o que é já faz parte do estudo. Então vamos lá. Se eu falar de química, vocês vão lembrar de algumas coisas, tipo, vocês vão lembrar de alimentação, vocês vão lembrar de agrotóxicos, vocês vão lembrar de lixo, vocês vão lembrar de bomba atômica, vocês vão lembrar de várias coisas, vocês vão lembrar de cosméticos. Então, a química, ela está em tudo? Essa afirmativa é correta? É, a química realmente está em tudo. Só que será que tudo pode ser considerado química? Não, ela pode estar lá, mas nem tudo pode ser considerado química. Não é isso? A resposta é não. Por quê? A gente vai responder essa pergunta fazendo meio que uma volta ao tempo para a gente entender um pouquinho do que é a química, como ela surgiu. Então, nós vamos aprender um pouquinho agora sobre a história da química. Vamos lá. A química. De onde surgiu a química? A alquimia, não sei se já ouviram falar de alquimia, mas a alquimia ela é considerada a precursora da química. Por que ela é considerada a precursora da química? Porque os alquimistas deixaram como herança para a química muitos equipamentos, muitas técnicas de laboratório que eles usavam bastante, dentre elas a destilação. Então, assim, a alquimia foi bem importante para a química, mas alquimia e química são coisas diferentes. Aí, se você está achando aí que você não ouviu falar de alquimia, na verdade, alquimia, se você ouviu falar de pedra filosofal, se você ouviu falar de elixir da vida eterna, se você ouviu aquela história já em algum lugar de conseguir transformar tudo em ouro, então sim, você já ouviu falar da alquimia. Porque os alquimistas, eles eram pessoas, enfim, eles eram considerados feiticeiros, na verdade, que eles estavam em busca de quê? Em busca do elixir da vida eterna, para viver para sempre, claro. Só que eles não, o que é, né? Viver para sempre. Pobre deve ser difícil, então o que eles decidiram? Eles queriam conseguir transmutar tudo em ouro, porque ouro era a coisa mais valiosa naquela época. Então aqui, vocês podem olhar que tem aqui um desenho de um laboratório de química, na verdade de química não, de alquimia. E aqui, esse equipamento que ele está usando é um dos equipamentos que a gente ainda usa hoje em dia. E aí aqui também tem ilustrando o elixir da vida eterna e eles tentando transmutar as coisas em ouro. Eles conseguiram transmutar as coisas em ouro? Não. Eles conseguiram o elixir da vida eterna? Também não. Mas a alquimia, ela não é considerada ciência, dentre muitos motivos, porque ela tem esse quesito místico, então ela era considerada uma corrente filosófica, tinha a ver com religião, e a química não tem nada a ver com isso. Antes da gente chegar na definição certinha de química, vamos lá. Quando foi que a química passou a ser química, que a alquimia já não era mais alquimia, agora era química? E isso aconteceu lá no Iluminismo, sabe? A alquimia é uma coisa da Idade Média. Já a química, ela é considerada uma ciência nova, porque ela tem pouco mais de 200 anos, então ela é considerada uma ciência nova. Mas quando foi que começou? Na época do Iluminismo as coisas começaram a clarear mais. Sim, na época do Iluminismo que vocês estudam história, exatamente, tá tudo ligado. Então, esse cara que vocês estão vendo chama Robert Boyle. Ele é conhecido como um dos pais da química. Por quê? Porque foi ele que tirou esse cara, não ele, né, mas em conjunto com outros, mas ele mesmo foi lá e foi o divisor de águas. Ele fez com que a química fosse considerada uma ciência, porque ele começou a seguir o método científico. Então, desde que ele começou a seguir o método científico, a alquimia deixou de existir e agora nós temos uma ciência. Então, vamos lá. Antes de eu voltar lá para responder a nossa pergunta de por que, né, que nem tudo é considerado química, vamos olhar para esse senhor aí. Quem que ele é? Lavoisier. Vocês já devem ter ouvido alguma vez na vida essa frase. Na natureza, nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Quem falou isso não foi um blogueirinho de agora, não. Quem falou isso foi Lavoisier. E por que ele é considerado o fundador da química moderna? Porque depois de Boyle, o que ele fez? Ele tinha experimentos que dava para reproduzir muito bem, ele seguia um método científico e ele teve resultados ótimos, tanto de maneira qualitativa. O que é qualitativo? Qualitativo é quando você está ali tentando descobrir o que é. E também na parte quantitativa, é quando você está tentando determinar quantidades, enfim. Ele teve bons
resultados nisso. E aí ele publicou esse livrinho que tem aqui, que é o quê? É o Tratado Elementar da Química. Que ele diz? Ele é considerado o primeiro livro-texto da química. O que é um livro-texto de química? É uma coisa que tem conhecimentos técnicos que você pode usar para estudar, para se aprofundar em química, enfim. Esse é o primeiro livro-texto. E ele tinha várias informações que foram muito importantes para a consolidação da química como ciência. Agora, vamos falar então do método científico. Primeiro, quem criou o método científico? Foram os filósofos. Se tudo que é ciência precisa seguir o método científico, então tem aquela coisa, né? A filosofia ela pode ser considerada a mãe de todas as ciências. Então, assim, primeira coisa que já é para entender, não existe ciência que é melhor do que a outra. Ciência é importante, sendo elas ciências humanas, ciências biológicas, ciências da natureza, toda ciência é importante, sejam elas exatas, enfim, tem várias nomenclaturas. Todas elas são importantes. Essa coisa de ficar falando que exatas é melhor do que humanas, enfim, isso tudo é só para massagear o ego e vice-versa, né? Então é isso. Vamos lá ver o que é o método científico. O método científico é o que faz uma coisa ser considerada ciência. Por que é importante seguir o método científico? Porque ciência não é achismo. Não tem assim, eu acho que tal medicamento vai te curar. Não, você não pode fazer isso. Você tem que ter evidências. Então vamos ver aqui como que funciona o método científico. Primeiro, a gente vai observar um fenômeno. Observado esse fenômeno, a gente vai tentar explicar. Isso tudo, se vocês quiserem ler mais sobre a história da química, é muito interessante. Começou com os filósofos da natureza, então eles estavam questionando ali por que acontecia tudo. E aí depois, agora, como se segue o método científico, você tem a química e outras ciências também. É basicamente assim, você observa o fenômeno. Por exemplo, eu observei que eu tenho gelo, tenho água líquida e também tenho água no estado de vapor, né? Tem vapor de água. Então, isso é um fenômeno que eu observei. Aí, você tem aqui agora algumas etapas. Tem a observação, depois você tem o conhecimento prévio. O que é conhecimento prévio? É o que eu vou procurar para saber o que eu sei, o que alguém já escreveu, o que alguém já falou. Sabe quando você vai fazer um trabalho? Aí você vai lá e procura conhecimento prévio, é isso. Depois, você vai tentar explicar aquilo, tem uma explicação inicial. Aí você vai tentar falar, as moléculas de água, a água está no estado sólido, líquido e gasoso, porque ela pode ser pelas interações entre as moléculas dela. Enfim, é isso. Aí, só que não adianta só você falar, então eu acho que é isso. Não, você tem que fazer experimentos, testes, fazer novas observações. E aí, depois disso, você vai fazer o quê? Você vai passar pela validação. Você não pode, a ciência não é feita sozinha, não é aquele negócio, eu acho e pronto. Por isso que ciência não é bem importante e opinião científica ela tem que ser respeitada porque ela não é uma coisa só, não é o que você acha, é o que é, porque tem como provar. Tanto que se você mostrar isso para a comunidade científica ali e não for aceito, o que vai ser? Tem a rejeição, então você vai ter que fazer tudo de novo. Caso ele seja validado, você tem um novo conhecimento e aí isso vai dar para explicar várias coisas e isso se torna uma teoria. E aí essa teoria depois vai voltar lá para o conhecimento prévio, para outra pessoa e continuar do mesmo ponto. Porque se você, do ponto que você parou, porque se você ficar voltando, se fosse assim, a ciência não iria evoluir. Então, isso é um pouquinho do que é o método científico. Por que é importante falar do método científico? Por que é importante falar de história da ciência? Por duas coisas. Primeiro, vocês têm a ideia de que química é um negócio muito difícil. Não tô falando que não é, calma. Mas vocês têm a ideia, não, é muito difícil, acho que foi Deus ou qualquer coisa que vocês acreditem que colocou ali na cabeça das pessoas. Não é assim. A química, como vocês viram rapidinho, ela é uma construção humana. Se ela é uma construção humana e você é humano, olha só, você consegue aprender. Só se esforçar. E aprende no seu ritmo e vamos seguir. Então, bora lá. O que é mais importante da química? Então, qual que é a principal diferença entre a química e o senso comum? É que a química, ela segue o método científico. E senso comum não segue. Isso serve para qualquer ciência. Estou usando química porque é o que a gente vai trabalhar aqui. Beleza, voltando aqui, o que é química? Ela pode ser, a química está em tudo, mas pode ser considerada? A resposta é não. E aí aqui eu trouxe uma palavra, consciência, que é porque a química é uma ciência. Consciência, veja bem como você fala essa palavra. Significa que você está consciente do que você está fazendo. Significa que você sabe o que você está fazendo e você vai explicar. Então, consciência vem disso, de você estar ciente. Quando eu falar, você tem ciência disso, significa que você sabe o que você está fazendo. E aí a química, ela se encaixa na ciência da natureza.
E aí agora, também para ajudar vocês nessa jornada aí, vamos lá, os níveis de conhecimento químico. O que são os níveis de conhecimento químico? São os vários níveis que você pode chegar. Você começa ali no primeiro nível, depois você vai mudando. Aqui tem um triângulo mostrando esses 3 níveis, porque eles sempre vão estar transitando um no outro, e isso aqui, esses 3 vértices vão construir o conhecimento químico, que é o fenomenológico, que é o quê? É o que você observa. Você observa ali o fenômeno, igual deu o exemplo ali da água, nos estados físicos da água, você vai observar o fenômeno e você vai tentar explicar. Quando você tenta explicar, tem um teórico, aí você vai explicar assim, com uma linguagem que não é tão científica, mas já não é só o que você viu, você vai tentar escrever de algum jeito. Então, você vai tentar falar, a água, você não vai falar, eu tenho gelo e tenho água líquida e tenho uma fumacinha de água. Não, você não vai falar isso, você vai falar, que aí já é mais teórico, você vai falar, então, a água se apresenta em 3 estados físicos, os principais estados físicos são sólido, líquido e gasoso, beleza. Ali no teórico. Representacional tem a ver com a linguagem da química. Então, assim, vamos lá. Essa é a parte que vocês menos têm costume. É como se fosse o outro idioma. Você precisa ter um tempo para se acostumar com essas palavras. Então, o representacional vai entrar os modelos, que são aqueles desenhos, as equações químicas, os símbolos dos elementos, vai entrar tudo isso. Então, esses são os níveis de conhecimento químico. A gente tem que transitar. Quando que a gente sabe que a gente está conseguindo aprender mesmo? Quando a gente consegue passar por todos eles, pelo fenomenológico, pelo teórico e pelo representacional. Então, se vocês seguirem isso, vocês vão conseguir deixar o conhecimento químico bem concatenado, ou seja, construído bem direitinho na cabeça de vocês. Agora, a definição de química moderna. É a ciência que estuda a matéria, suas propriedades e suas transformações. Mas então, né, já que a gente já sabe agora o que é química, então a gente já está agora entrando no que ela estuda mesmo. O que é matéria? Aqui a gente tem uma definição formal de matéria, que é o seguinte. Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Beleza. Então isso é matéria. Então o que é matéria? Tudo é matéria. Nós somos matéria, uma mesa é matéria, tudo é matéria. Porque já que os gases são matéria também, o ar que a gente respira é uma matéria, porque tudo que ocupa lugar no espaço é matéria. Agora a gente vai ver os conceitozinhos básicos para vocês conseguirem entender o que a gente vai estudar nas próximas aulas. Bora lá. Sistema. A matéria é tudo. Quando eu vou estudar, não dá para eu estudar tudo de uma vez. É assim, surreal e não é humanamente possível. Então a gente divide em coisas menores. O sistema vai ser o que está sendo submetido à observação. Então, quando a gente fala do sistema, vai ser o meu objeto de estudo. E aí que fala aqui, né? As regiões ao redor do sistema são chamadas de vizinhança ou meio. Então, vamos lá. Por exemplo, se eu considero que o meu sistema é essa bola, então tudo que está em volta dele vai ser o meio. Ou vizinhança. Beleza? Então, é isso. Esse é um conceito básico de sistema. Então, se eu vou estudar alguma coisa, eu vou separar aquela coisa e vou chamar de sistema. Vamos ao exemplo da bola. Tipo de sistema. A gente tem outra classificação também, que tem sistema aberto, sistema fechado, mas a gente vai estudar um pouquinho mais pra frente. Vou falar de 2 tipos de sistema aqui mais comum, que é o sistema homogêneo. Aí tem um exemplo, né? Água mais sal. É um sistema homogêneo. Por quê? Eu só enxergo uma fase. Isso é um sistema homogêneo. Depois tem um outro tipo de sistema também, que é o sistema heterogêneo. Que é o quê? Eu tenho duas fases. Quando eu olho para ali, eu consigo enxergar 2 coisas distintas. Isso é um sistema heterogêneo. Só que o sistema heterogêneo também, aqui tem um exemplo de água e óleo, mas ele também pode ser composto pela mesma coisa, só que em estados diferentes. É que a gente tem a água, né, que está no estado líquido e no estado sólido. Então, isso também é um sistema heterogêneo. Professora, quais são os 2 outros tipos de sistema que eu não coloquei aqui no slide, mas eu vou falar para vocês. Tem o sistema aberto, que é um sistema que está trocando matéria e energia. O sistema fechado, onde só tem troca de energia. E o sistema isolado, onde você não troca nem matéria e nem energia. Mas depois, se a gente vai estudando outra coisa, vou dar uma pincelada de novo desses conceitos. Material. O que é material? Material tá aqui, ó, né? Tem uma definiçãozinha aqui, é a porção da matéria que contém mais de uma substância. Como é que eu posso fazer para definir melhor material? Posso falar que material é um conjunto de substâncias.
Então, aqui, ó, a gente também tem as duas definições. Pode ser um material homogêneo, que é o que você enxerga uma fase só, e pode ser um material heterogêneo, que você já está enxergando duas porções, aqui no caso da água e do óleo, né? Então, bora lá. Substância. Já que um material é um conjunto de substâncias, substância é o quê? É um tipo específico de matéria formada por elementos específicos em proporções específicas que possuem um conjunto de propriedades e de composição definido. Basicamente é assim, substância é só um tipo de matéria. Por ser só um tipo de matéria, ela vai ter propriedades bem definidas. E aí a gente vai partir disso para a próxima explicação. E aqui, ó, lembra que eu coloquei isso aqui? Né? Coisa que é o seguinte. A química ela é uma construção humana, então tem algumas coisas que às vezes a gente dá uma escorregada e a gente vai lá e muda o conceito. Vocês vão encontrar em livros, na internet, em qualquer lugar assim que você for pesquisar, o termo mistura heterogênea. Mas pensa comigo, esse termo não é mais usado pelo seguinte. Se uma coisa não mistura, eu posso chamar de mistura? Não, né? Então, a gente trabalha com sistema heterogêneo ou material heterogêneo. Nunca mistura heterogêneo, porque mistura heterogênea não existe. Se as duas coisas não se misturam, não tem como chamar de mistura. Beleza? Bora lá. Estudando sobre a matéria ainda, eu acho que isso daí vocês todos já viram, mas vamos dar uma lembrada em estados de agregação da matéria. O que são os estados de agregação da matéria? São os estados em que a matéria se encontra. A gente está usando, lembra lá dos modelos que eu falei que a gente usa? A gente está usando esse modelo de bolinhas para representar os estados de agregação da matéria. O que é agregação? É a mesma coisa, é um sinônimo para estados físicos da matéria. Então, agregação, agregar é juntar, né? Então, eles estão falando ali, o quão juntos eles estão, a agregação vem desse termo. Então, a gente tem o primeiro, que é o estado sólido. O estado sólido, ele tem algumas características. Ele é organizado, ele tem forma definida e ele tem menor energia. Como é que eu sei isso? Como é que eu observo isso no meu dia a dia? O gelo. Vamos pensar na água. Que a água é uma substância, né? Que tem nos 3 estados, a gente consegue enxergar no nosso dia a dia. Então, quando eu tenho gelo, ele tem uma forma definida. Se eu congelar a água numa forminha de cubo, ela vai ficar na forma de cubo, na forma de esfera, na forma de esfera. Vai ficar, se eu colocar numa forminha daquelas da Disney lá, vai ficar na forma do Mickey, enfim, mas vai ser uma forma definida. Ele é bem organizado, tem forma definida e tem menor energia. A energia a gente associa à temperatura. Quanto mais baixa a energia, vai estar mais frio. Então, o que é temperatura? É outro tema importante que eu nem coloquei aqui no slide, mas eu vou falar. Temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas. Então, essa sensação térmica, ela na verdade a temperatura, né, é uma consequência do grau de agitação. Se elas estão organizadas bem juntinhas, vai ficar frio. Quanto mais desorganizadas elas estiverem, quanto mais velocidade elas tiverem, quanto mais elas estiverem colidindo, vai ficar mais quente. Depois a gente passa para o estado líquido. Ele é um estado intermediário entre o sólido e o gasoso. Ele tem uma organização intermediária, ele tem forma indefinida. Por quê? Se eu colocar ele num recipiente quadrado, ele vai ficar quadrado. Se eu colocar no esférico, ele vai ficar esférico. Mas ele não é que nem o gelo, que eu deixo lá por um tempo, ele fica organizado com uma forma definida. Não, ela não vai ficar. Se você trocar para uma esfera, no momento que você troca, ele já muda de formato. Mas a gente pode perceber que ela tem alguma organização. Por quê? Porque quando você derrama água, quando você vê uma água escorrendo, ela escorre com alguma organização. Então, ela tem organização sim, não é totalmente desorganizada. E ela também tem uma energia intermediária. Agora, quando a gente fala do estado gasoso, ele é totalmente desorganizado, ele não tem forma definida, ou seja, a forma dele é indefinida, e ele é o estado de maior energia. As partículas estão lá todas com uma velocidade alta, elas têm bastante energia, então por isso que eles não têm um formato definido. Beleza? Mudanças de estado. Então, esses estados, a matéria pode passar por esses estados. Só existem esses 3 estados? Não, mas a gente vai estudar só eles por enquanto. Aqui tem uma demonstração de quais são os estados. A gente tem a passagem do estado sólido para o líquido, que chama fusão. A gente tem a passagem do estado líquido para o gasoso, que chama vaporização. A gente tem o inverso também. Passagem do estado gasoso para o líquido, liquefação. Passagem do estado líquido para o sólido, solidificação. E quando a gente pode passar direto do sólido para o gasoso? Pode. Chama sublimação. Exemplo disso, naftalina. Quando vocês colocam aquelas pedrinhas, tem gente que gosta do cheiro, mas isso é coisa bem de vó, porque é tóxico também. Não pode ficar usando naftalina, mas você coloca para não mofar, não ter barata, enfim, essas coisas.
Tem o veneno, e aí você coloca a naftalina no guarda-roupa, ele é uma pastilha, tipo Mentos. Mas aí, conforme vai passando o tempo, ela vai se desgastando. Por quê? Porque, na verdade, ela não tá sumindo, lembra? Nada some. Na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Então, ele está se transformando do estado sólido diretamente para o estado gasoso. E aí, esses nomezinhos vocês têm que decorar. Porque aí você tem que saber o que é fusão, o que é vaporização e tudo mais. Sublimação, solidificação e condensação. Aí aqui tem duas coisas, que é o quê? Processo endotérmico é um processo que absorve energia e processo isotérmico é um processo que libera energia. Por quê? Aqui a gente tem um processo. Por exemplo, se passar do estado sólido para o líquido. Quando você passa do estado sólido para o líquido, o que acontece? Ele está passando de um estado mais organizado para um menos organizado. Um estado de menor energia para um estado de maior energia. Então, na verdade, para esse fenômeno acontecer, ele precisa absorver energia. E tem um processo isotérmico, que já é o contrário. Ele vai liberar energia. Então, aqui, o estado gasoso para o estado líquido, ele vai estar liberando energia. Então, esse é um processo exotérmico. Então, agora, falei desses conceitozinhos, vamos continuar agora com propriedades da matéria. O que é a propriedade da matéria? Propriedades da matéria, o que é uma propriedade? Propriedade, na verdade, você pensa sempre em algo que é seu. Propriedade, nesse caso, está relacionado com o quê? Características. Então, características da matéria. Tem dois tipos. As gerais, que vai ser comum a qualquer tipo de matéria, independente do estado que ela está. Exemplos: inércia, massa e volume. Não são só essas, tem mais, mas eu vou falar só essas mesmo. Vocês podem pesquisar, depois eu passo para vocês também. É só porque a gente tem um curso de aula, então eu estou tentando resumir para o vídeo não ficar gigante. Inércia: uma matéria sempre apresenta a tendência a manter seu estado, seja ele repouso, ou seja ele movimento, se não tem uma força externa atuando. Significa, se eu estou andando, se eu não tivesse... Não, imagina na verdade que eu estou andando, estou correndo. Se não tivesse resistência do ar, se não tivesse o atrito, se não tivesse nenhuma força atuando sobre o meu corpo, eu ia continuar correndo, andando para sempre. Mas isso não acontece porque a gente tem essas outras forças, né? Então, se eu tivesse parada também, eu ia ficar parada para sempre se não tivesse nenhuma outra força agindo sobre os corpos. Então, isso é uma das propriedades gerais. Toda matéria é assim, tudo que é matéria vai respeitar a lei da inércia. Tem a massa. Massa é o quê? Uma grandeza que indica a medida da inércia ou resistência de um corpo. Lembrando que massa é diferente de peso. Não sei se vocês estudaram na física, mas se vocês não estudaram, vão estudar. Massa é um jeito de medir quantidade de matéria ou a medida da inércia. Peso é o quê? Peso é a multiplicação da massa vezes a aceleração da gravidade. Por isso que o nosso peso aqui seria diferente do nosso peso na Lua. Por isso que lá nós flutuaríamos, porque a gravidade lá é muito menor do que aqui. E volume, ele já está na própria definição de matéria, que é o quê? Do mesmo jeito que a massa. Volume é o que a matéria ocupa espaço. Então, volume é o espaço ocupado. Então, toda matéria tem massa, volume e inércia. As propriedades que a gente mais usa são as específicas. Por quê? Porque elas são características próprias de cada matéria. Ou seja, se uma matéria apresenta ela, significa, dá para você identificar, por isso que elas são específicas. Aí aqui tem outras também, mas eu separei quatro, que são bem importantes. Densidade. O que é densidade? Talvez você já conheça essa formulazinha aqui, ó, da densidade, mas a densidade não é simplesmente uma fórmula matemática, ela é uma relação. Que ela significa mais ou menos o quê? O tanto de massa que eu consigo colocar em um determinado volume. Então, imagina se eu tenho essa xícara aqui. A densidade vai ser o quê? A relação. Eu vou colocar aqui água, e aí eu vou pesar quanto de água que eu tenho, desconsiderando o volume da xícara, é claro. Então, eu vou ter a massa. E aí eu vou ver agora quanto de massa que eu consigo colocar aqui dentro, não é? Aí eu vou calcular o volume e a gente vai ter a relação. Quando eu calculo o volume da xícara, na verdade vem aqui, né? Deve ser tipo 50 ml. E aí eu vou calcular o volume e eu vou ter essa relação. Então a densidade é isso, é o tanto de massa que cabe em um determinado volume. Ponto de fusão. O que é a fusão? Passagem do estado sólido para o líquido. Então, ponto de fusão é a temperatura em que ocorre essa passagem. Ponto de ebulição é o quê? É a temperatura que ocorre a passagem do estado líquido para o gasoso. Vocês não podem esquecer. Tem outras propriedades específicas? Tem. Mas as que a gente mais vai trabalhar vai ser ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade e a solubilidade. Esquecendo dela. Solubilidade é o quê? É, na verdade, a capacidade
que uma matéria, que um tipo de matéria, ou seja, uma substância, que a gente já sabe que tipo de matéria específica chama substância, tende a se dissolver em outra. Então, ela interage com a outra. Exemplo, água e sal interagem bem. Então, a gente fala que o sal é solúvel na água. Agora, água e óleo interagem bem? Não, eles não interagem, eles não solubilizam ali, então, eles não são solúveis. A gente fala que óleo é insolúvel em água. Agora, vamos aqui dar um exemplo, que é o quê? Como a gente vai usar as propriedades para diferenciar substâncias de materiais homogêneos, que são as misturas. Lembrando, mistura é só material homogêneo. Se não mistura, não tem como chamar de mistura. Se é heterogêneo, não é mistura. Bora lá. Como que eu posso fazer, professora? Como que eu uso? Curva de aquecimento. Agora, a gente vai começar a usar gráficos. A matemática é uma ferramenta muito importante para nós, principalmente na parte dos gráficos, porque química é uma ciência muito abstrata. Não só química, física também. Então, a gente tem... a gente usa gráficos para tornar uma coisa mais visual. Então, além dos modelos, a gente usa gráfico. Gráficos fazem parte da linguagem da química, ou seja, da parte representacional dessa ciência. Então, bora lá. Curva de aquecimento. Vocês lembram o que é isso? Opa, não ficou reto. Mas bora lá. Plano cartesiano. Por que eu tô falando plano cartesiano? Porque vocês vão precisar saber do plano cartesiano para fazer isso aqui. Plano cartesiano, ele é o quê? Vou explicar de maneira bem simples e trivial aqui, ó, que os professores de matemática depois vão explicar de maneira mais aprofundada. Mas assim, plano cartesiano é o que vocês... Quando é que vocês veem isso? Em função. Então, basicamente é isso, ó. Tô parecendo 2y aqui, mas aqui é x. Quando eu tenho uma coisa que depende da outra, eu tenho uma função. E aí, eu vou representar ela no plano cartesiano. X é a variável independente e y a variável dependente. Poderia ser o contrário? Poderia, mas nós convencionamos que é assim, então a gente segue, né? Porque a ciência ela é feita de convenções. O que é convenção? Eu vou decidir que a partir de agora x é uma variável independente e y é uma variável dependente. Então, são essas convenções do tipo, aquele sinalzinho de menos é negativo, o de mais é positivo. Convenções na ciência, uma questão de nomenclatura, enfim, de história da ciência. Aqui, eu posso ter vários tipos de gráfico, né? Aí aqui eu tô mostrando para vocês só para lembrar do plano cartesiano mesmo, que eu vou ter sempre uma variável dependente e uma independente. Então, a gente vai usar isso nas curvas de aquecimento. Apresento-lhes a curva de aquecimento. Vocês vão reparar que a curva de aquecimento, aí quando que eu vou usar ela? Eu vou usar para realmente diferenciar. Eu tenho ali, imagina que eu tenho um copo, eu tenho um bekerzinho ali, ó, um copo, né? E aí eu tenho esse líquido aqui. Não sei se é água. Eu sei também que, na verdade, eu tenho outro aqui, ó. Pego 2. E aí eu tenho que ver, eu recebo a seguinte informação. Então, continuando, aqui, curva de aquecimento, esse gráfico representa uma curva de aquecimento. A gente tem algumas coisas aqui, a gente tá vendo que o nosso eixo da variável dependente é a temperatura. E o nosso eixo da variável independente é o tempo. Significa o quê? Como que eu faço o experimento? Imagina lá, voltando aqui ao... Eu tenho um copinho. Na verdade, você pega, ela recebe lá 2 amostras. Aí, você recebe uma amostra que você sabe que ela é de veneno e água. E a outra, você sabe que ela é água pura. Como é que você pode ver? Você pode falar, professora, eu posso beber e o gosto vai ser diferente. Não, assim, o recomendado é que você não faça isso, porque isso vai colocar em risco sua vida. Então, imagina lá que você tem os 2 copinhos, o líquido que está dentro deles parece ser o mesmo, mas num você sabe que você tem veneno, mais água, e no outro você tem só água. O que você faz para poder diferenciar isso? Vamos considerar que a água que você tem é uma substância, né? Substância pura e substância são a mesma coisa. Então, vamos considerar que é isso. Se você tiver uma substância, ou seja, se você estiver usando o copo que é só a água, que é o que você usaria, né? Ele vai ter um perfil, que é o quê? É isso daqui. Tá vendo que esse daqui que representa o ponto de fusão? Ele tem um patamar, ele é retinho? Então, isso. Quando for uma substância, as mudanças de fases vão ser bem definidas. Lembra lá, substância tem propriedades bem definidas. Então, ponto de fusão e ponto de ebulição das substâncias vai ser bem definido.
Aqui é importante desse gráfico vocês entenderem o quê? As regiões do gráfico. Se eu começo do sólido, eu tenho assim, sólido, então aqui é o Szinho. Quando eu estou na transição de fase, eu tenho um sólido mais líquido. Pensem na água lá, no gelo derretendo. Ele derrete de uma vez? Tipo, pá. Não, ele não derrete de uma vez. Ele começa a derreter e ali coexistem zero. Se você pegar um termômetro e medir a temperatura naquela hora até o gelo derreter totalmente, vai ser 0 graus Celsius, que é a temperatura de fusão da água. E aí depois aqui a gente tem a região do líquido, né? Passou do ponto de fusão, que é a passagem do estado sólido para o líquido, fica tudo líquido. Depois vai ter líquido mais gasoso. E depois, não passa de uma vez também, durante a transição de fase, vai ser líquido mais gasoso e depois, por fim, gasoso. Isso é uma curva de aquecimento. Vamos lembrar lá do copinho de novo. Como é que eu vou saber? Eu vou esquentar as duas coisas. Assim, você não precisa começar do sólido sempre. Se você tem líquido, você começa aqui, né? Você aquece. Se aqui for retinho, é a água. Então tá, você já se livrou do veneno, então do veneno mais água. Agora, e como que eu identifico quando não é uma substância pura? Quando não é uma substância pura, ele vai ter um outro perfil, que é o quê? Continuando, bora lá. E como vai ser se for uma mistura? Como que vai ser o perfil da curva de aquecimento se eu estivesse analisando o líquido, né? Aquela mistura, aquele sistema homogêneo, com o veneno, como seria? Ela teria... Esses patamares não são constantes, tá vendo? Eles não são retinhos. Eles estão inclinados. O que significa isso? Tá vendo que aqui, ó, a gente não tem uma temperatura de fusão, a gente tem um intervalo de temperatura de fusão. Isso acontece por quê? Porque eu não estou passando só uma coisa, só uma substância do estado líquido para o gasoso ou do sólido para o líquido. São duas coisas, então eu vou ter uma faixa, porque uma delas vai passar em uma temperatura e a outra na outra. Reparem bem aqui, ó. Essa é uma substância pura, os patamares são retinhos. Já na outra, na mistura, não é reto. Só que aí a gente tem dois tipos de mistura. A mistura eutética, que é quando o ponto de fusão, ele é... Na verdade, tem 3 tipos de mistura, né? A comum, que é essa daqui, que os dois estão variando, os dois quem? Ponto de fusão e ponto de ebulição. E aí a gente tem aqui os outros 2 tipos de mistura, que é o quê? A mistura eutética, que o ponto de fusão, ele é constante, tá vendo que aqui é retinho, e de ebulição não é. E a mistura azeotrópica, que é o quê? Que o ponto de fusão não é constante, mas o de ebulição é. Aí aqui tem uma definiçãozinha, né? Vocês podem anotar no caderno de vocês, se vocês quiserem. Ó, essa é a definição. Por que acontece isso? Isso não tá escrito aqui não, mas eu vou explicar por que acontece. Nesse caso, lembra lá daquelas bolinhas, das moléculas? Significa que nessa região aqui, a substância ela interage melhor com as moléculas outro tipo de molécula, com as moléculas da água, no caso, né, do que com ela mesma, que no caso aqui a gente está usando aquele exemplo do começo, analisando o quê? O copo com água e o copo com veneno. Então, é isso. Se ela interage melhor com... É isso que acontece, né? Por que fica nesse patamar aqui, sendo que é uma mistura? Significa que as moléculas da água estão interagindo muito bem com as moléculas do veneno, muito mais do que com as próprias moléculas. O que eu quero que vocês saibam desses gráficos? Vocês precisam saber interpretar as regiões, ou seja, a região de onde é sólido, de onde é líquido, de onde é gasoso, de onde é líquido mais gasoso, onde é sólido mais líquido, e precisa diferenciar da mistura eutética para a mistura azeotrópica, para a mistura comum e para o que não é mistura. Beleza? Aqui tem a curva de resfriamento, que ela é basicamente o quê? Um espelho da curva de aquecimento. Tá vendo? Essa é de resfriamento, essa é de aquecimento. Se você sabe interpretar uma, você sabe interpretar outra. Beleza? Agora, vamos aí pro finalzinho dos nossos conceitos básicos de química. Fenômenos físicos. O que são fenômenos físicos? Fenômeno é tudo que a gente observa. Fenômeno físico são aqueles fenômenos em que a constituição do material não muda, a constituição da matéria não muda. Ou seja, você não forma coisas novas. Exemplo, eu tenho uma folha de papel. Se eu amasso a folha de papel, continua sendo papel, só que com uma forma diferente. Tem lá água também.
água sólida, que é o gelo, e água líquida, continua sendo água, só muda a forma. Agora tem os fenômenos químicos. Os fenômenos químicos são o seguinte: são aqueles que mudam a constituição da matéria, a constituição do material e eu formo coisas novas. Exemplo: se eu queimo papel, eu não tenho mais papel. Agora eu tenho fogo, cinza e gás. Porque lembra que, na verdade, se você pesar ali, não vai desaparecer. Vai ver que a massa está menor, mas não é que desapareceu, porque nada se cria, nada se destrói. Tudo se transforma. Vocês não podem esquecer isso, porque a gente vai usar isso outras vezes e ela é uma lei ponderal, né, da química. Então, não dá para esquecer. Então, fenômeno físico não criou coisas novas. Continua sendo a mesma coisa com uma forma diferente. Fenômeno químico cria coisas novas. Tem um outro exemplo do dia a dia? Vamos pensar aqui na questão do cabelo. Quando você passa a chapinha, o seu cabelo fica liso, mas se você molhar, ele volta ao que era antes, né? Isso é um fenômeno físico. Agora, se você usa algum tipo de produto químico para alisar, ele não volta ao seu que era antes. Então, aí a gente tem um fenômeno físico e um fenômeno químico. Mesma coisa se você pensar nas frutas. Nas frutas, quando elas estão estragando ali, quando elas estão ficando escuras, é um fenômeno químico. Faça um exercício em casa que é olhar os fenômenos do seu dia a dia e tentar defini-los em químicos ou físicos. Por exemplo, passar roupa. Passar roupa é um fenômeno físico. Pintar o cabelo é um fenômeno químico. Se eu estou costurando uma roupa, é um fenômeno físico, porque eu estou só mudando a forma dela. Agora, se eu estou, por exemplo, se eu derramo água, se eu estou colocando uma roupa, lavando uma roupa com água sanitária. O que é água sanitária? É para clarear, né? O branco, mas você às vezes pode manchar se a roupa não for branca. Eu estou fazendo o que? Aquilo é um fenômeno químico. Na verdade, lavar roupa pode ser que seja fenômeno químico dependendo do que você use, né? Então, assim, eu quero... um exercício bom é vocês olharem as coisas do dia a dia para ver o que é e classificar em fenômenos químicos ou físicos. É isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Ela é uma aula um pouquinho longa, mas, enfim, ela é uma aula de conceitos básicos, é importante para a gente poder caminhar daqui para frente. Obrigada, bons estudos e muita resiliência nesse momento que a gente está precisando. Cuidem-se, defendam o SUS e é isso.